Olá, meus amores. Bom dia. A nossa aula de hoje vai falar sobre o aproveitamento do solo. Nós já estudamos sobre o solo e sobre o subsolo. E hoje nós vamos aprender como o solo é aproveitado. Vocês podem acompanhar a explicação no livro de vocês, na página 142. A prova vai estar explicando tudo, então vocês podem acompanhar a leitura, assim como os exemplos, as imagens, que vai ficar melhor para vocês conseguirem compreender o assunto, certo? O solo é muito importante para manter a vida no planeta, porque dele retiramos os alimentos necessários para a sobrevivência. Se o homem utilizar o solo de forma consciente, estará propiciando a sua renovação e garantindo o melhor desenvolvimento aos vegetais. É preciso cuidar do solo para que ele não se torne estéril, pois, sem a fertilidade, toda a alimentação dos seres vivos estará comprometida. Cuidando do solo, estamos preservando a cadeia alimentar, já que a base dessa cadeia está nos vegetais. É no solo que as plantas se fixam e retiram os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Por sua vez, nós, seres humanos, precisamos dessas plantas para nos alimentar e os animais também necessitam delas para fortalecer seu organismo e serem consumidos por nós. Gente, aqui está falando sobre a importância de se preservar, de cuidar do solo. Por que é importante cuidar do solo? Porque ele é a fonte de vários alimentos, tanto para nós, seres humanos, quanto para os animais. Então, por isso que é importante estar conservando e usando ele de forma consciente. Quando isso não acontece, quando não cuidamos do solo, quando não usamos ele da forma correta, ele pode se tornar infértil, ou seja, improdutivo. Ele vai ficando bem mais fraquinho, mais fraquinho, mais fraquinho, e com o passar dos anos ele pode não produzir absolutamente nada. As pessoas podem plantar nele, que ele não vai dar mais nenhum tipo de fruto, ou de planta, enfim. Então, por isso que é necessário cuidar do solo e usar de forma consciente. Por quê? Vários alimentos consumidos por nós vêm das plantas, do plantio, necessitam do solo. Então, é necessário para mantermos tanto a nossa sobrevivência quanto a sobrevivência dos animais que também consomem essas plantas e que precisam delas para poder fortalecer o seu organismo com os nutrientes. E nós, seres humanos, também consumimos animais que consomem as plantas. Então, meio que tem uma cadeia aí, um ciclo. Então, a gente precisa estar cuidando de tudo isso para poder manter o equilíbrio. O solo não é utilizado apenas para produzir alimentos. Ele pode ser aproveitado por diversas atividades: morar, construir casas, apartamentos, transportar, colher, plantar e viver. Como sabemos, o solo é de fundamental importância tanto para os seres humanos quanto para os animais e plantas. Ele tem um papel importante na composição do ecossistema terrestre, uma vez que é dele que as plantas retiram os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Para que se obtenham plantas saudáveis e uma horta produtiva, é necessário que o solo contenha água. A água das chuvas penetra pelas camadas permeáveis do solo. Ao encontrar as camadas impermeáveis, a água se acumula, formando um lençol subterrâneo. A capacidade de retenção de água depende do tipo de solo. A água, por ser um líquido solvente, dissolve os sais existentes no solo e assim as plantas podem absorvê-los. Vocês lembram que nós já falamos sobre os lençóis? Sobre lençóis freáticos, os lençóis, no caso, aquela quantidade de água que existe no subsolo. Então, esses lençóis são formados através da chuva. Quando chove, tem uma quantidade
uma quantidade boa de água, vamos assim, chuva, a água se acumula no solo, o solo meio que serve como um filtro. A água passa pelo solo, se acumula e assim forma o lençol subterrâneo. O lençol subterrâneo fica entre o solo e o subsolo. Vocês podem perceber isso na página 143, na imagem, certo? É no solo e com o solo que as principais atividades primárias, como agricultura, pecuária e extrativismo, são realizadas. Quando o solo não apresenta condições necessárias à agricultura ou quando se deseja melhorar suas condições, alguns cuidados devem ser tomados, como adubação, rotação de culturas, aragem do solo, irrigação e drenagem. O livro de vocês vai trazer cada um deles. Tudo isso aqui é para você manter o solo saudável e produtivo. Vamos ver? A adubação significa enriquecer o solo com elementos nutrientes para tornar a terra fértil. Os principais fertilizantes são orgânicos, como restos de folhas, galhos apodrecidos, estrumes e produtos industrializados. O humus de minhoca também é muito utilizado. Depois de vários plantios, o solo fica com falta de sais minerais de que as plantas necessitam para crescer. Então, ele precisa ser adubado com fertilizantes. O fertilizante orgânico é o mais indicado para o solo. Há ainda a adubação verde. Algumas vezes, as leguminosas também são utilizadas como adubos. Quando crescem, são cortadas e enterradas no solo, enriquecendo-o com nitratos. Em nossa região, é bem comum, quando chega essa época, ocorrer o plantio de milho e de feijão. E para que esse plantio ocorra, a gente precisa ter todo um preparo do solo. Como assim, Pro? É como a gente já está vendo aqui. Não tem como só ficar plantando, porque assim o solo vai se enfraquecer e vai se tornar improdutivo. Então, é necessário estar cuidando do solo, como, por exemplo, a questão da adubação. Até quando você tem uma horta em casa, ou de repente sua mãe planta um coentro, uma cebolinha, alguma coisa assim, é necessário estar cuidando do solo, em que essas plantas estão, né? Para que elas consigam crescer bem bonitas, e também precisa adubar para o solo ter nutrientes necessários para o desenvolvimento dessas plantas. E o mais indicado é o orgânico, que a gente pode pegar aquelas folhas e jogar, porque tem aquele processo de decomposição, então aquilo dali vai ajudar a terra, a fortificar a terra e várias outras coisas, como vocês acabaram de ver, certo? Tem uma outra coisa que também ajuda bastante no solo, que é a irrigação. Usada em solos secos, ela é utilizada apenas em solos bem secos, transformando-os em terra boa para o plantio. A água é bombeada de rios, açudes e poços e levada até a plantação por tubulações ou valetas. Aqui talvez tenha alguns lugares que tenha aqui em nossa região, mas é bem comum, tipo em Petrolina e Juazeiro. Ali aquelas cidades são grandes produtoras de frutas, tem um plantio enorme de banana, de manga, de uva, e os produtores usam a irrigação, porque a terra lá é seca, não tem tanta água, então eles fazem o quê? Eles utilizam a água do Rio São Francisco
que é bem próximo de lá. E eles jogam a água, no caso para o sistema de irrigação, através de bombas. Meu irmão já trabalhou lá e ele disse que já passou por várias fazendas. E ele já percebeu e me explicou que realmente tem uma bomba enorme que fica jogando a água, pegando a água, que às vezes vem dos poços, mas no caso de lá vem do rio. E eles jogam para essas fazendas para a irrigação. Tem também, gente, a drenagem. A drenagem ela serve para retirar o excesso da água do solo. Na verdade, a drenagem já é o contrário. A irrigação é para trazer água para o solo seco e a drenagem é para retirar a água do solo, o excesso de água. Porque o excesso de água também pode atrapalhar no plantio, enfim, para que as plantas possam adquirir todos os seus nutrientes. Então, também água em excesso também não é bom. Por isso que existe a drenagem, que retira o excesso da água do solo e para isso abrem-se valas, fazem-se aterros ou se plantam girassóis ou eucaliptos. Essas plantas retiram o excesso de água do solo. Então, assim, além das valas, que são tipo como se fosse um buraco assim, mas não é aquele buraquinho, é porque vocês conseguem ver o exemplo de vala na página 145. Fica complicado para dar o exemplo aqui. Ou então plantam-se eucaliptos porque sugam bastante água, ou então girassol. Tem outro processo que é de aração, que é bastante comum e aqui em nossa região eu acredito que vocês já devam ter visto. Ela revolve a terra, permitindo seu arejamento e circulação do ar, da água e de substâncias nutritivas. Esse processo facilita a permeabilidade do solo, permitindo que as raízes das plantas penetrem nele, além de levar para a superfície o húmus existente. Pode ser realizado com o uso de enxada, tratores ou com arados puxados por animais. Como eu falei, a aração é bastante comum em nossa região. Antes dos produtores daqui plantarem, eles normalmente, pelo menos aqui em nossa região, o mais comum é a adubação e com o passar do tempo, no caso, não precisará a terra todo ano, mas é necessário que isso aconteça. Os produtores usam esse processo às vezes com tratores e mais aqui na zona rural utiliza-se por exemplo, cavalos, mulas com uma ferramenta para poder fazer isso, revirar o solo. As minhocas realizam um verdadeiro trabalho de arado no solo. Ao se movimentarem, elas abrem túneis e engolem parte da terra que deslocam, retirando daí o seu alimento. Esses túneis também, denominados de geladeiras, aumentam a porosidade do solo e por isso a circulação do ar e a infiltração da água se intensifica. Os seres humanos aprenderam a aproveitar o solo e seus benefícios, mas, ao mesmo tempo, esquecem de valorizar esse recurso tão natural e importante. Então, gente, nós vimos aqui algumas coisas que são utilizadas para manter a terra produtiva, de certa forma, para que a terra seja aproveitada por mais tempo. E também temos aqui a ação humana, que no caso da irrigação, da drenagem, da aração, no caso das valas, né? No caso da drenagem, que é feita pelo ser humano, e a adubação, e também a própria natureza auxilia nesse processo. Como vocês acabaram de ver aqui, as minhocas auxiliam bastante, porque além delas produzirem o humus, que serve para adubação do solo, elas abrem túneis
É isso mesmo. Então, isso aqui acaba ajudando muito na captação de nutrientes para a terra, para o solo, no caso. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Pro agora vai explicar bem assim, de forma bem básica, como vocês devem fazer os exercícios. Caso haja alguma dúvida de como deve ser feito, então Pro decidiu agora ler um pouco dos exercícios e dizer mais ou menos como vocês devem fazer, certo? O exercício de vocês começa na página 146. No primeiro, vocês vão preencher essas lacunas aqui com as respostas corretas, que tem aí dentro de um quadro. Tá vendo? Com as palavras abaixo, complete as informações a respeito do solo, que tem subsolo, carvão mineral, petróleo, poços, lençóis de água. Aí tem na letra A, por exemplo. Abaixo do solo há uma camada da terra, onde diversas plantas fixam suas raízes, chamada de... Aí você completa. Toda essa questão é para ser respondida assim. Leia e faça o que se pede. Você vai ler esse pequeno texto que tem aí e você vai corrigir os erros cometidos por José, escrevendo o que deve ser feito. Tipo, no terreno alagado, o que é que deve ser feito, qual processo deve ser utilizado. No desmatado, o que deve ser feito. E no solo pobre, então tem o textinho, vocês vão ler e depois vocês vão corrigir todas as ações de José. Já no terceiro, você vai relacionar cada termo à sua definição e depois vai marcar a resposta certa. Tipo, aqui tem: retira o excesso de água do solo. O que é que tira o excesso de água do solo? A adubação, a irrigação, a drenagem ou a aração? Então, vocês vão fazer primeiro uma relação do que é cada um deles e depois vocês vão marcar. Por exemplo, aqui na letra A tem 1A. Tipo, ele acha que a letra A, se você acha que a letra A que retira o excesso de água do solo é a adubação. Então, você vai relacionando e depois você marca a alternativa que você acha que tem todas as respostas corretas, certo? O quarto, a partir da palavra solo, descubra as palavras que indicam as diversas atividades que o homem faz para aproveitar o solo. Essa daqui é super fácil. Aqui não tem nenhuma pista, mas provavelmente todas as respostas estão no conteúdo. Então, leiam atentamente e tentem descobrir. Que tá, fácil. O quinto. Analise as situações e escreva o que deve ser feito para que o solo fique produtivo. Tem a letra A, a letra B, a letra C. Vocês vão ler e vocês vão dizer o que é que deve ser feito. Por exemplo, na letra A. Meu avô tem uma horta no quintal de casa, mas o solo está fraco, sem minerais. O que ele deve fazer? Aí você responde. Assim sucessivamente, certo? Vamos lá. O sexto, você vai relacionar as palavras com sua definição. Por exemplo, o que é drenar? Aí você vai dizer se é tornar a terra mais produtiva, se é deixar o solo mais arejado, se é retirar o excesso de água do solo ou se é molhar a terra. Aí você vai ligar de um pontinho a outro, certo? Relacionar a palavra à sua definição. O sétimo, você vai responder: o que é arar a terra? Aí você vai dizer o que é e o que é irrigar a terra. O oitavo, você vai reescrever o texto de forma que ele forneça a informação correta. Dentro desse quadrinho verde, a informação está errada. Então, você vai ler e você vai identificar o erro. Depois que você identificar o erro, você vai reescrever esse mesmo texto, só que você vai escrever ele como ele deve ser. Você vai transformar ele tá errado, você vai deixar ele correto. Você vai tentar identificar. Tá bem facinho também. O nono, onde encontramos cada um dos seres vivos citados abaixo? Aí tem em cima do solo ou no interior do solo. Nós temos aqui um asterisco e nós temos um jogo da velha, para os mais antigos, que hoje é o hashtag, né? Então, você vai colocar
o asterisco para os animais que vivem em cima da terra. E você vai colocar o jogo da velha ou hashtag nos animais que vivem no interior do solo. Melhor, que aqui é em cima do solo ou no interior do solo. Tá bem fácil também. No 10º, você vai responder as questões. Quais são os principais agentes da natureza causados da erosão do solo? Gente, isso aqui talvez vocês não encontrem neste conteúdo, mas ele está dentro do conteúdo relacionado ao solo. Lembra que a gente já estudou sobre isso, sobre o processo de erosão no solo nas aulas presenciais? Vocês podem ver que, eu acredito que vocês lembram, porque vocês são inteligentíssimos. Eu me orgulho da turma de vocês. E vocês já estudaram e também está nos assuntos anteriores. Então, tá bem fácil de responder também. Aqui é só sobre a erosão. Por que a erosão prejudica o solo? E você vai escrever. Quais são os terrenos mais protegidos do efeito da erosão? E por que o homem transforma a superfície da terra? O 11º. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Aqui tem 5 alternativas e vocês vão dizer quais são verdadeiras e quais são as falsas. E temos aqui o 12º. Você vai reler o parágrafo do texto, aproveitando o solo, e vai fazer o que se pede na questão. Tem um textinho e tem aqui a letra A. O texto fala sobre o solo estéril e o solo fértil. Qual a diferença entre esses dois solos? Aí você vai explicar qual a diferença entre esses dois. E na letra B você vai pesquisar, recortar e colar. Vocês podem ou desenhar, né? Porque se vocês tiverem livros antigos, vocês podem recortar e colar. Quem tiver impressora pode pesquisar, recortar, imprimir, recortar e colar também. E quem não tiver nenhum desses instrumentos, pode desenhar, no caso, que seria um solo estéril e um solo fértil. E terminamos assim a nossa aula e a explicação da atividade. Beijão da Pró pra vocês, espero que vocês tenham compreendido o assunto. Qualquer dúvida pode entrar em contato, que eu estarei tirando todas as dúvidas, tá? Tchauzinho e até a próxima aula.